Bem, inicialmente, gostaríamos de cumprimentar os internautas. O entrevistado de hoje, da TV Cine Médico, é o Dr. Juliano Costa Couto, presidente da OAB-RDF. Dr. Juliano é formado em Direito pela UDF, Centro Universitário, instituição na qual é professor licenciado. É pós-graduado em Processo Civil e mestrado em Direito Constitucional pelo Instituto de Direito Público, IDP. Foi conselheiro da OAB-RDF entre 2007 e 2009, quando presidiu a Comissão de Ensino Jurídico. Em 2013, assumiu a Secretaria-Geral da Ordem e presidiu a Comissão de Honorários até 2015. No ano passado, foi ele que fez a sustentação oral na defesa da constitucionalidade dos reajustes dos servidores públicos, quando houve a tentativa de derrubar as leis no Tribunal de Justiça do DF pelo governo local. Doutor Juliano, seja bem-vindo ao nosso programa e agradecemos antecipadamente ter disponibilizado a participar da nossa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, sempre a honra estar aqui dialogando com toda a sociedade civil do Distrito Federal e o importante Sindicato dos Médicos, tão bem presidido por Vossa Excelência. Presidente, o Conselho do DF foi favorável ao pedido de impeachment que a Ordem dos Advogados do Brasil apresentou ao Congresso Nacional. Quais foram os motivos para essa decisão? O Conselho Seccional, presidente, ele, seguindo um pleito e atendendo a um pleito do presidente Cláudio Lamarca do Conselho Federal, ele solicitou que as seccionais do Brasil, são 27, se posicionassem acerca do pleito de impeachment então em curso na Câmara dos Deputados. O Conselho Seccional do Distrito Federal se reuniu, foram retirados todos os demais processos em pauta e discutimos única e exclusivamente se havia ou não juridicidade para o pleito do impeachment. Foi uma sessão que durou quase 6 horas, foram longos os debates, uma decisão tomada dentro de uma alma absolutamente democrática, por maioria, foram 37 votos a 13, e o Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados entendeu que a conduta, talvez praticada pela Dilma Rousseff, pudesse configurar em tese o crime de responsabilidade. E aí haveria a incidência da Lei 1079 de 50 e geraria o impeachment. Em especial, as alocações de transferências financeiras fora da lei orçamentária que aconteceu conforme identificado por um acordo do Tribunal de Contas da União. E assim a OAB-DF tomou essa decisão e comunicou ao Conselho Federal. Portanto, nada de golpe. Eu não acredito que há golpe. Eu acredito que houve um processo absolutamente democrático dentro da estrutura jurídica constante em nossa Constituição Federal, partes legítimas apresentando o processo, partes legítimas julgando o processo e mais. Talvez nenhum outro processo tenha sido tão fiscalizado, entre aspas, pelo Supremo quanto este. Acredito que o governo que então e a presidente foi afastada fez uso de todos os instrumentos democráticos, inclusive dentro do sistema OAB. Perfeito. Você publicou um artigo no Correio Brasiliense em que dizia: chegou o momento de restaurar no Brasil o hoje vilipendiado império da Constituição e das leis. Você pode comentar essa afirmação? Esse artigo, o título dele, presidente, na verdade era Tolerância e Civilidade. Por quê? Eu vivenciei como presidente de ordem e enxerguei como cidadão também a divisão, um clima de conflito e de intolerância absolutamente exagerado, pelo menos no meu entender, para o debate político que estava em curso. Você via até mesmo amizades sendo corrompidas e fragilizadas, inclusive relações familiares, de primos, parentes, sobrinhos e tios e tias que não conseguiam conviver com a diferença. Os advogados e a história da advocacia somos absolutamente vinculados à aceitação de ideias contrárias. Veja, o processo de vida de um advogado que atua no contencioso, presidente Gutenberg, ele é absolutamente dialético. Você sempre vai ter um autor e um réu. Então, nós estamos habituados a aceitar as teses contrárias ao nosso. E eu vi um exagero nisso, nesse não aceitação, nesse debate político. Então, ou seja, a democracia passou a ser somente uma palavra, falada ao vento e que se perdia nos ares da vida e não exercida. Então, eu fiz este artigo
Por quê? Além da absoluta legalidade que deve pautar a conduta dos agentes públicos, devemos também, nós cidadãos, aprendermos a, de verdade, conviver com as diferenças ideológicas. Aquela velha frase, as ideias divergem, mas os homens jamais. Quem briga são as ideias e não as pessoas, é isso mesmo. A OAB foi alvo de pichações por ter assumido posição pró-impeachment. As hostilidades já diminuíram? Eu particularmente enfrentamos, né, nessa minha gestão, as pichações à ordem, aos gritos de ordem, quando, por exemplo, fomos protocolar o pedido de impeachment no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mais especificamente, em que houve uma verdadeira tentativa de não, inclusive, permitir-se o protocolo. Fizemos uso de segurança privada e fora outras manifestações. Eu, particularmente, como bom mineiro, tentei levar essas manifestações da forma mais serena possível, aceitando todas as diferenças que eram colocadas, chamando os colegas para dialogar, mas sem nunca perder a firmeza. Eu, como independente da minha opinião pessoal, e diga-se de passagem, o presidente da OAB não vota no sem caso de empate, mas eu, como gestor maior da entidade, me vi na obrigação de levar, e assim o farei, em todo o meu mandato, levar a termo todas as decisões do Conselho, que é o órgão máximo da minha casa. Irei onde tiver que ir e lutarei contra quem tiver que lutar para fazer valer a vontade dos advogados do Distrito Federal. Perfeito. Você anunciou a criação de uma comissão de combate à corrupção na OAB-DF. Qual é o foco da atuação dessa comissão? Essa comissão não existia, foi criada logo no início do mês de janeiro. É uma comissão que visa a tentar, dialogando com os poderes constituídos, executivo, legislativo e até mesmo o judiciário, bem como com as forças policiais, para dar ao Estado, como por exemplo já colaboramos aqui no Distrito Federal com a regulamentação da lei anticorrupção, e para que vendamos a política de compliance e bem como a eficiência do Estado. E aí passa até por uma questão que atinge talvez o síndico médico, a questão da saúde, né? Nós entendemos que o Estado tem a obrigação de prestar o serviço Gutenberg o mais eficiente possível. Por quê? A ineficiência dos serviços estatais gera corrupção. Se você tem um colega aqui, médico, que abriu uma clínica e a ele é dada a infelicidade de demorar 6 meses, 1 ano para ele ter o alvará, ele pagando o aluguel, ele não tendo uma gestão eficaz do Estado, aí há espaço para corrupção. Então nós vamos brigar para a eficiência dos serviços públicos, para a transparência e para a clareza no trato do direito do jurisdicionado. Pode vender dificuldades, né? Exatamente. Essa comissão seria de bastante proveito para o poder público local, como na CPI dos transportes da Câmara Legislativa. A OAB chegou a acompanhar essa comissão parlamentar de inquérito? Na OAB nós temos uma comissão de assuntos legislativos, muito bem presidida pelo conselheiro Jackson de Domênico, e nós acompanhamos os processos de interesse da população e da advocacia no Distrito Federal, seja na Câmara Legislativa e também no Congresso Nacional. A OAB entende que a independência do Poder Legislativo na condução de um processo de uma comissão parlamentar de inquérito deve ser garantida. Então, por exemplo, a Ordem não acompanhou precisamente como promotor ou como auxiliar do Poder Legislativo. Mas, quando instados a nos manifestar, assim o fizemos. Seja com a apresentação de relatórios que temos das nossas comissões apresentadas, por exemplo, quanto ao sistema carterário, a questão de transporte e por aí vai. Seja quando também podemos auxiliar no debate público e de trazer, de contribuir com a maior ampliação do debate de uma comissão parlamentar de inquérito. Depois da CPI dos transportes, a saúde agora é alvo de uma CPI, foi instaurada a CPI da saúde. A Ordem vai acompanhar o desenrolar da CPI da saúde, que hoje é o principal problema no Distrito Federal, que é a desassistência que tem aumentado gradativamente. Na Ordem nós até temos tido algumas provocações acerca da criação de uma comissão da saúde, que trataria especificamente do tema. Por enquanto, estas agonias ou estas agruras vêm sendo tratadas pela Comissão de Direitos Humanos. Por quê? Receber um tratamento digno é direito, sim, do cidadão. O Supremo já decidiu isso, está em nossa Carta Magna e não há como se afastar. Mas ainda no Distrito Federal, uma unidade da federação, talvez com um dos menores espaços geográficos, com uma das maiores rendas per capita. Então, quer me parecer que no Distrito Federal, se for dado um sério e competente trato à saúde, acredito eu, podemos em muito melhorar os índices de sucesso do Distrito Federal na área de saúde. Na verdade, o senhor entende que falta gestão? Eu acredito que falta gestão.
não só na saúde, como em vários desdobramentos do serviço público estatal, seja distrital, seja federal. Perfeito. O Cine Médico tem visitado unidades de saúde e recebido denúncias que evidenciam, inclusive, o aumento de mortes evitáveis decorrentes de falta de medicamentos, de equipamentos quebrados, de falta de leitos e de pessoal. Como tem sido o trabalho da Comissão de Direitos Humanos em relação à saúde? Existe, de fato, algum diálogo direto com o governo sobre os problemas constatados? Na verdade, a ordem, quando instada e provocada, inclusive pela Comissão de Direitos Humanos, nós temos oficiado as autoridades para que adotem as posturas e os atos necessários e cabíveis para a resolução de problemas. Temos, por exemplo, a judicialização dos tratamentos com remédios especiais. Por vezes a gente vê, e já debatemos isso, a magistratura está cansada de resolver o problema da saúde. Por que não se faz uma política séria, pública e participativa acerca dos tratamentos especiais, de forma a se evitar o que vem sendo a judicialização, né? Quando se judicializa, o juiz fica entre a cruz e a espada, porque ele fica obrigado a fazer parte da política pública sob um argumento ad terrorem, muitas das vezes verdadeiro, da morte do cidadão. Ele faz a implantação compulsória de um cidadão numa UTI e, ao mesmo tempo, caberia ao poder público, cioso que é das necessidades da sociedade, tentar fazer no seu planejamento uma lei orçamentária de compra e de criação e tratamento dos médicos e do sistema de UTI de forma mais apropriada, evitando essa judicialização. Exatamente esse assunto que nós queríamos abordar. Qual a visão da OAB em relação ao aumento da judicialização da saúde? O paciente está tendo que entrar na justiça para garantir uma simples internação, o simples fornecimento de um medicamento, a realização de uma cirurgia. Hoje você não tem mais a entrada espontânea no serviço. Você tem que buscar a Defensoria Pública para que seu parente, até o cidadão comum, consiga ter acesso. Isso é ruim e fica ainda piorado, né, Gutenberg, quando vemos que todo brasileiro, todo cidadão que tem um parente querido, um familiar ou até mesmo um amigo, passando um mal de saúde, este fato por si só é gerador de uma grande agonia. Quando esse mal de saúde é tal que o cidadão precisa ser hospitalizado, essa agonia ainda é maior. E essa agonia fica ainda maior quando este mal de saúde pode afligir a vida daquele paciente. E pensem vocês, a agonia que desta maior de todas, se não fica triplicada ou quadruplicada, quando a internação depende da ação de uma defensoria pública ou de um advogado, de uma decisão judicial a ser expedida, deferida e ainda a ser cumprida. E mais, a impressão que dá de que aquele trato do paciente, que já seria difícil para um médico, quando fizesse com calma, com estrutura e com planejamento, quando ele o faz numa toada. Eu acredito que perdemos todos. Perde o judiciário por ser assoberbado por esse tipo de serviço, perde a defensoria pública, perde o médico por ser compulsoriamente obrigado a fazer um tratamento e, mais do que todos, perde o cidadão que não tem a segurança e a estabilidade necessária no trato de sua saúde. E a própria gestão que não se organiza, né? No meio do caos que se vê no setor, o governo acena com a terceirização da saúde, a famosa política através das OS. Apesar da incidência de casos de corrupção nesse modelo de gestão por todo o país, qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que o Distrito Federal tem muito a avançar ainda, inclusive no plano da saúde. Entendo que uma gestão séria e compromissada seria capaz de melhorar em muito os índices de sucesso da Secretaria de Saúde e de seus instamentos e desdobramento, desde os postos até os hospitais e UTIs, como falamos. E, na verdade, acredito que há no Distrito Federal um corpo médico preparado, né? Eu sou morador de Brasília há 37 anos, cuido da minha família aqui, dos meus filhos, então entendo e vejo que há estrutura. A estrutura médica, quer me parecer, sendo um pouco melhorada e incrementada, também seria capaz de atender a demanda da população. Então é com essa esperança que a gente entende. Primeiro vamos arrumar a casa. E não se havendo solução dentro deste modelo que aí está, acredito que o governo, inclusive junto com a participação dos médicos e das demais autoridades, se for o caso, pode pensar em outras respostas que podem ser dadas à população, mas não uma resposta simplista. E aí eu digo mais, brasileiros, como disse o Conselho Federal, nós estamos cansados de respostas simplistas. Que demos à nossa sociedade uma resposta definitiva, séria e compromissada. Como você, que fez a defesa da constitucionalidade das leis que concederam reajuste aos servidores no ano passado, vê a situação política atual do DF. Nós estamos tendo sinais, fumaças, de que o governo não vai cumprir o acordo salarial que fez com os servidores referente a esse reajuste, agora em setembro. Já está pipocando notinhas nos jornais.
criando um clima de continuar com o calote. As leis, pelo menos até onde eu estudei, na minha graduação, na minha pós-graduação, no meu mestrado e desde criança em casa, elas devem ser cumpridas. E mais, eu pauto tanto minha vida particular como até mesmo institucional, e assim devia ser, pela estabilidade das relações jurídicas. Então o Brasil hoje, como há uma privatização do que é público, como seria um governo, por vezes tenta-se esquecer o que foi praticado pelos governos anteriores, sendo que é o seguinte, o governo é um só, não importa o representante máximo daquele partido político ou do eleito. Eu tenho essa visão no meu sistema OAB e tento proteger e dar credibilidade aos atos praticados das gestões anteriores, inclusive da que fui imediatamente sucessor do mesmo governo, mas mesmo as anteriores. Então, acredito que essa estabilidade do Estado deve ser respeitada pelos gestores máximos das entidades. Mais ainda quando a lei impugnada já teve a sua constitucionalidade garantida pelo Tribunal de Justiça, órgão maior de nosso Estado. Perfeito. É o princípio da continuação do Estado. Exatamente. Da estabilidade da segurança jurídica. Parece que o nosso governador faz questão de não lembrar. Bem, nós chegamos ao final do nosso programa e passo para as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, presidente Gutenberg, e desejo sucesso na sua gestão, um homem compromissado com a saúde pública do Distrito Federal. E da parte da OAB do Distrito Federal, nós estaremos sempre à disposição para dialogar com a classe dos médicos, com a classe dos advogados e de todos os demais envolvidos no Poder Judiciário como um todo e, obviamente, toda a sociedade. Uma honra ter estado aqui, espero ter contribuído para o êxito do trabalho e desejo, sem trocadilho, vida longa à saúde pública do Distrito Federal, aos médicos e aos demais envolvidos. Lutadores que são, com muita paixão, pela profissão que escolheram. Meu muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos a sua presença e esperamos contar sempre com a AB. E agradecemos aos internautas e pedimos que continuem nos assistindo na TV Cine Médico. Um abraço a todos.